Boa tarde, eu sou Fernanda Moran e estou aqui para apresentar a primeira edição do canal Ativa, idealizado pelo Grupo G3. O nosso programa irá abordar sobre as metodologias ativas e hoje nosso primeiro tema dentro dessa série de entrevistas será a sala invertida. Para isso, teremos 6 intelectuais e experts na área para formar essa roda de conversa e abordar sobre o tema. Agradeço desde já a participação de todos. Para iniciarmos, convido então Ana Lúcia Schneider para explanar um pouco sobre o que seriam essas metodologias da sala invertida. Boa tarde, Fernanda. Gostaria de saudar os profissionais que aqui se encontram e a todos que nos ouvem. Bom, como o próprio termo sugere, este método ele consiste na inversão das ações que ocorrem em sala de aula e fora dela. Ou seja, neste método, na aula, vão ocorrer os debates, as discussões, resoluções de problema, tudo apoiado, orientado pelo professor e com interação entre os alunos. E fora dela, ocorre a disponibilização de material pelo professor para acesso pelos estudantes, né? Para que eles conheçam o conteúdo antes da aula, né? E assim, eles tenham capacidade de refletir e discutir sobre o assunto. Excelente, Ana, muito obrigada. Nesse sentido de transmissão de conhecimento, né? Gostaria de mais informações dentro dessa metodologia e convido então Priscila Stolk para falar conosco. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos colegas. Bom, Fernanda, respondendo a sua pergunta, né? Primeiramente é importante dizer que para que esse método funcione de forma efetiva é preciso que ocorra a transmissão correta do conhecimento que acontece fora da sala de aula. Né? Nesse sentido, alguns pontos devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o planejamento, né, que pode ser alterado aí a depender do desempenho de cada uma das turmas. Outro ponto seria a definição de conteúdos, né, que vão ser essenciais para garantir o aprendizado do aluno. Né? Esses conteúdos eles podem ser disponibilizados de diversas formas. Também é importante sintetizar esses conteúdos, né, previamente escolhidos para a aula, preferencialmente com exemplos, e também discutir as dúvidas, né, relacionadas a esses conteúdos antes da aula. Né? Um outro item que eu destaco é a questão dos vídeos, né, que ficarão aí também disponíveis aos alunos, sendo sempre indicado que o professor prepare os seus próprios vídeos, né, o que de uma forma geral vai contribuir para prender mais a atenção do aluno. É importante frisar que todos esses materiais eles devem estar disponíveis aos alunos antes da aula, para que eles possam apresentar um bom desempenho, né, e também, para finalizar, né, apresentar sempre que possível desafios, né, para que eles busquem o conhecimento além do que foi fornecido pelo professor. Agradeço a participação. Muito obrigada. Para que a gente possa entender, além dessa transmissão do conhecimento, sobre como funcionará essa assimilação do conhecimento, eu gostaria de convidar Maria Vanderly Andréa Ramal, para poder, uma filósofa e educadora, para nos exemplificar sobre esse assunto. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para essa participação. Eu vou ilustrar esse item com um exemplo acerca de uma aula prática de genética que eu dou. Eu vou... nessa aula prática, os alunos vão verão no microscópio um cariótipo de bovinos. Mas antes, eu vou dar um manual para esses alunos de como é o manuseio no microscópio, apesar de que provavelmente eles já tenham compreendido, já tenham visto em outras disciplinas, mas eu também vou reforçar esse manuseio. E vou dar informações a respeito do número de cromossomos da espécie considerada. Eu sei que eles verão uma lâmina, as lâminas, com
o cariótipo normal. Entretanto, eles não sabem. Mas, então, eles vão ter condições de olhar essas lâminas e vão contar o número de cromossomos dessa espécie. Eu vou estar fazendo a mediação e ajuda, né, caso algum aluno tenha dificuldade de focalizar uma metáfase para observar os cromossomos. Então, vou estar fazendo o papel de mediadora, né? E ele, o protagonista do seu aprendizado, porque ele vai estar discutindo, ele vai passar de um microscópio para outro, ele vai ver que o colega dele observou uma metáfase com os cromossomos mais nítidos, mais evidentes. Então, ele vai ter esse interesse e ele vai ser protagonista do próprio aprendizado. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Obrigada. Excelente. Mas eu gostaria desse momento, então, de convidar para agregar as informações Letícia Blum, para que nos fale como efetivamente ocorrerá essa retenção de conhecimento através da transmissão e assimilação pela aprendizagem ativa. Boa tarde, Fernanda. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que me ouvem. Eu vou responder a sua pergunta com base em 2 análises técnicas científicas. Para isso, eu vou solicitar a exposição da primeira figura, que trata da pirâmide de retenção do aprendizado. Nós vamos observar nessa figura, proposta por Lito, como uma adaptação do Cone de Edgar-Dale, em que, através de estudos, podemos comprovar que o percentual de retenção do conhecimento após uma semana de avaliação de determinado grupo de indivíduos, ele é diretamente proporcional ao papel de atividade desse aluno no processo de aprendizado. Então, de uma maneira bem simplificada, nós podemos observar na base da pirâmide que 90% de retenção de conhecimento está diretamente relacionado ao ato de fazer determinada atividade. Então, é aquele aluno ativo, que ele participa fazendo, falando, escrevendo, vendo e ouvindo. A gente já pode começar a observar que cai essa assimilação de conhecimento, mesmo ainda sendo capaz de demonstrar, aplicar, praticar, analisar, projetar, criar e avaliar. Quando nós estamos submetidos a atividades passivas, como, por exemplo, apenas ler, apenas ouvir ou apenas ver, o nível de capacidade decorrente desse aprendizado, ele se torna reduzido. Para isso, eu vou também agregar informações da próxima figura, que é a figura 5, que é fruto do resultado de uma pesquisa realizada no MIT, em que se avaliou a formação de ondas cerebrais através de eletroencefalograma ao longo do dia de diferentes voluntários, em que podemos observar que as atividades ativas, elas são diretamente relacionadas ao aumento de onda cerebral. Então, realização em laboratório, realização de atividade de classe, realização de exames, aumentam as ondas cerebrais, ao contrário de assistir aula, por exemplo, convencional. Um fato curioso é que a quantidade de ondas cerebrais durante o período de sono, ela chega a ser superior à atividade de onda cerebral durante uma atividade passiva, como, por exemplo, assistir a aula clássica, aula convencional. Dessa forma, a gente corrobora que a aprendizagem significativa, ela se faz com a participação efetiva do estudante dentro desse contexto, permitindo que ele se torne ativo, participativo, envolvido e que com a finalidade de compreender, de fato, o assunto passado. Era isso que eu tinha aqui hoje para apresentar para vocês, espero ter contribuído. Muito obrigada, ótima contribuição. Mas eu gostaria, então, para entender, dentre tudo isso que estamos falando, para que
ocorra, como fazer um planejamento dessa atividade? Então, convido Daniele Rotes-Lotes para falar aqui conosco. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Então, como é que eu posso fazer esse planejamento das ações pré-aula, aula e pós-aula? A primeira questão é responder uma pergunta. O que o estudante deverá aprender? Como é que ele vai desenvolver, criar, inovar sobre aquele assunto? Então, eu vou pedir a apresentação da figura 6, que elucida um pouquinho isso. A resposta, eu tenho que considerar nessa resposta aquela pirâmide que a pesquisadora Letícia apresentou, falando sobre como é que a aprendizagem desse aluno. Eu tenho habilidades que são de pensamento inferior e tenho habilidades de pensamento superior. O pensamento superior são os HOTs e os pensamentos inferiores são os LOTs. Eu tenho uma escala, eu venho dos pontos, né? Eu tenho níveis que vão de 1 a 6, 6 níveis, e o primeiro nível é entender. Eu preciso que aquele aluno entenda. Esse nível geralmente está associado ao processo antes de sala de aula. Segundo nível, entender novamente. Eu preciso que esse aluno assimile esse conteúdo. Posteriormente, isso aplica-se aos lotes. Depois eu vou evoluindo. A partir do momento que eu começo nos níveis 3, 4, 5 e 6, aplicar, analisar, avaliar e criar, eu tenho o meu sistema de pensamentos HOTs. Aí a pergunta, eu tenho que seguir necessariamente esses níveis? Não tenho necessidade de seguir esses níveis, não. Vai depender do objeto de estudo. Eu posso, de repente, no caso, mudar, fazer um projeto antes de avaliar e depois avaliar. Eu posso fazer alterações nessa proposta. Era isso que eu tinha para contribuir. Obrigado e muito obrigado pelo convite. Maravilhosa. E para que a gente possa finalizar agora nessa nossa roda de conversa, eu gostaria que Yuri Freire pudesse fazer um resumo sobre nosso diálogo. Boa tarde, Fernanda. Obrigado aí pelo convite aí. E resumindo o que essas grandes educadoras e filósofos do século XXI falou, a metodologia ativa, ela basicamente precisa de 4 ações principais. A primeira ação, qual seria? O planejamento prévio da unidade de ensino. Qual a segunda ação principal? Seria a disponibilização dos materiais antes das aulas. E qual seria o terceiro? Favorecer o engajamento desses alunos para uma leitura ativa e assim, chegue na sala de aula, esses alunos conseguem entender, compreender, assim como a Dani Rotes-Lotes explicitou. E por último, e não menos importante, o docente. Temos que engajar nossos docentes nessas atividades. Antes, ele atuar como tutor, durante a aula, atuar como transmissão de conhecimento e pós-aula, atuar também como orientador. É um aprendizado contínuo. Então, era isso que eu tinha para falar aqui. Muito obrigado a todos e a todas pelos ouvidos. Muito obrigado a todos. Gostaria de encerrar aqui a nossa primeira edição do canal Ativa e esperamos vocês na próxima semana.